14. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 86. Fornalha esfarrapada familiar. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Todos ficaram surpresos por um momento quando ouviram isso. Apenas os olhos de Shueisha brilharam enquanto ela olhava para Lin Bai sem pestanejar. Yi Sheng parecia ter ouvido a maior piada do mundo. Seus olhos revelaram uma expressão desdenhosa. Só você? Você acha que pode refinar uma pílula de reabastecimento espiritual da 7ª série? Por que você não olha para quem você é? Até Shen sentiu o mesmo. Ele avaliou Lin Bai da cabeça aos pés e balançou a cabeça. É bom que os jovens tenham confiança. No entanto, você não deve se gabar assim. Porque os alquimistas de alto nível eram tão raros. Isso porque não apenas exigiam um talento extremamente alto para se tornar, mas também precisavam do apoio de uma grande quantidade de recursos financeiros. Não importa como ele olhasse para isso, Lin Bai não tinha nada a ver com essas duas coisas. Pílulas medicinais comuns eram boas e ervas comuns não valiam muito. No entanto, se eles fossem trocados por pílulas medicinais de alta qualidade, não apenas algumas ervas medicinais valeriam milhares de moedas de ouro, mas também não teriam preço. Foi muito difícil obtê-los. O processo de refino das pílulas também não foi fácil. O menor descuido faria a fornalha explodir. Todo o esforço colocado nisso seria desperdiçado. Shen Yan era apenas um alquimista da 5ª série quando tinha cerca de 40 anos. Embora ele não fosse particularmente poderoso, ele ainda poderia ser considerado como tendo feito algumas conquistas. Para ser capaz de refinar uma pílula de reabastecimento espiritual da 7ª série, é preciso ser pelo menos um alquimista da 6ª série e ainda assim pode não funcionar. Você acha que pode refiná-lo? Diante das dúvidas de todos, a expressão de Lin Bai era calma. Ele disse com confiança: sim, posso refiná-lo. Yi Sheng apenas pensou que estava tentando ganhar tempo. Foi por isso que ele falou dessa maneira. Você acha que vamos acreditar nesse tipo de bobagem cheia de brechas? Mesmo que um imortal viesse, ele não seria capaz de salvá-lo. Ele estava prestes a fazer um movimento, mas foi parado por alguém. Ele virou a cabeça e viu que na verdade era Ifan. Ele imediatamente disse, incrédulo: grande irmão, por que você me impediu? Eu quero matar esse pirralho para vingar Lin Seng. Ifan olhou para Lin Bai. Mesmo no momento crítico da vida e da morte, sua expressão não mudou. A calma em seu corpo carregava uma sensação inexplicável de confiança, que tornava as pessoas incapazes de deixar de acreditar no que ele acabara de dizer. Mesmo se você matá-lo, você não será capaz de reparar a veia espiritual danificada de Lin Seng. No momento, todos os alquimistas do 7º grau da cidade foram convocados secretamente e seu paradeiro é desconhecido. Não temos outra escolha neste momento. O significado de suas palavras era deixar Lin Bai tentar. Yi Sheng estava incrédulo. Grande irmão, você está confuso. Você realmente acreditou no absurdo desse pirralho fedorento? Quem sabe que tipo de intenções ele tem e se ele fará algo secretamente? O que ele disse não foi sem razão. Afinal, Lin Seng e Lin Bai tinham velhos rancores. No entanto, havia apenas dois caminhos na frente deles agora. Mesmo que a veia espiritual de Lin Seng pudesse ser reparada, seu nível de cultivo cairia drasticamente e ela perderia a competição. Seu futuro estaria arruinado. Se eles deixassem Lin Bai tentar e ele realmente pudesse consertá-lo, tudo seria diferente. Ifan disse com uma expressão feia: então que escolha você quer que eu faça? Você quer que eu assista Lin Seng enfrentar a cruel realidade depois que ele acordar? Shen Yan acrescentou do lado: a pílula de reabastecimento espiritual da 6ª série pode reparar a veia espiritual, mas no futuro, a veia espiritual será extremamente fraca e precisa ser nutrida adequadamente. Não devemos permitir mais danos. Caso contrário, temo que todo o seu caminho de cultivo seja arruinado. Ele falou primeiro do lado feio, caso algum acidente acontecesse no futuro e os membros da família o viesse atrás de encrenca.
Ao ouvir essas palavras, as expressões dos irmãos ficaram ainda mais feias. Yi Sheng cerrou os dentes e disse: se realmente não puder ser feito, enviarei pessoas para perguntar sobre o paradeiro daqueles alquimistas da 7ª série agora. Ele suspirou. Você conhece os métodos do senhor da cidade. Já que ele os reuniu secretamente, como poderíamos saber? É apenas um esforço inútil. Os dois não perceberam que Shen Yan queria dizer algo, mas hesitaram. No final, eles pensaram sobre isso e ainda não disseram nada. Lin Bai viu tudo isso e uma pequena dúvida surgiu em seu coração. Já que as coisas chegaram a esse ponto, deixe-o tentar. Embora Yi Sheng estivesse extremamente relutante, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele olhou ferozmente para Lin Bai. Se você, garoto, ousar fazer qualquer coisa no escuro e deixar qualquer coisa acontecer com Lin Seng, eu definitivamente vou enterrá-lo com ele. Não se preocupe, eu não sou um tolo. Se alguma coisa acontecer com ele, também não poderei escapar. Pessoas inteligentes sabem o que fazer. Ao ouvir isso, as expressões de Fan e Yi Sheng finalmente ficaram muito melhores. Embora Shen Yan sentisse que os dois irmãos estavam jogando um jogo infantil, afinal, quantos anos Lin Bai tinha? Como ele poderia refinar uma pílula de reabastecimento espiritual da 7ª série? No entanto, ele não podia dizer nada. Afinal, essa foi a escolha da família Yi. Ele também podia entender seus sentimentos. Enquanto houvesse um vislumbre de esperança na frente deles, não importa o quão pouco confiável fosse, eles estavam dispostos a tentar. Eles ficaram para trás com a mentalidade de assistir ao show, com a intenção de ver como Lin Bai acabaria. Sob o olhar de todos, Lin Bai formou um selo com as mãos. Vendo que ele estava extremamente familiarizado com a técnica, Shen Yan revelou uma expressão bastante apreciativa. Um flash de inspiração apareceu e um pequeno caldeirão de aparência dilapidado e preto como breu apareceu em seu campo de visão. Como esperado, quando todos viram o pequeno caldeirão esfarrapado de Lin Bai, eles revelaram uma expressão extremamente desdenhosa. Yi Sheng queria interromper Lin Bai na hora. Ele não pôde deixar de zombar. Que tipo de boa pílula medicinal este pequeno caldeirão quebrado pode refinar? Vendo como Lin Bai não era confiável, o coração de Fan vacilou. Ele queria parar o refinamento da pílula, mas viu Lin Bai dizer: refinar pílulas medicinais não depende se o forno é bom ou ruim. A pessoa que refina as pílulas sou eu, não este caldeirão. Por que vocês se importam tanto? Uma frase os deixou sem palavras. Depois de pensar cuidadosamente, era realmente verdade. Assim como eles estavam falando, Lin Bai já havia jogado algumas ervas preciosas para refinar a pílula de reabastecimento de espírito. Os rostos de Yi Sheng e Fan estavam cheios de mágoa enquanto assistiam. Era preciso saber que essas ervas eram obtidas gastando uma grande quantia de dinheiro e meios. Se o refinamento da pílula falhasse, tudo isso se transformaria em nada. Eles começaram a se arrepender de sua decisão naquela época. No entanto, as coisas já haviam chegado a esse ponto. O refinamento já havia começado. Se eles parassem agora, seria como se estivessem dando de graça. Seria melhor deixar Lin Bai continuar refinando. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 87, refinamento grau 7 pílula reabastecedora de espírito afinal. Isso dizia respeito ao futuro de Lin Seng. Fan até fez 2 preparativos e ordenou que as pessoas ao seu redor fizessem um lance rápido para a pílula de reabastecimento de espírito da 6ª série. No caso de Lin Bai não ter sucesso, ele só poderia usar esta pílula de reabastecimento de espírito de grau 6 para remediar a situação. Yi Shuya observou seu pai se ocupar. Aqueles que não sabiam pensariam que Lin Seng era seu filho biológico. Ela olhou sem expressão para a pessoa inconsciente na cama, e então sua expressão voltou a ser de preocupação. Pai, não se preocupe. Lin Seng é um homem de sorte. Ele definitivamente sobreviverá a isso. Suspiro. Se o cultivo de Lin Seng cair e não conseguir recuperar sua veia espiritual, a família não saberá o que fazer com seus enormes negócios familiares no futuro.
E Shuya o confortou suavemente. Você ainda não tem uma filha. Ifan balançou a cabeça e revelou um sorriso amargo. O que uma filha como você pode conseguir? Além disso, você vai se casar mais cedo ou mais tarde. Quando ela ouviu isso, a expressão de Shuya congelou. Ela baixou a cabeça profundamente. Ninguém podia ver sua expressão claramente. Quando ela levantou a cabeça novamente, sua expressão gentil não mudou. No entanto, um raio de luz espiritual brilhou silenciosamente em sua palma. Nesse momento, Lin Bai adicionou os ingredientes medicinais ao caldeirão, um por um. Uma chama apareceu em sua palma. Sua superfície era de um vermelho ardente, mas seu interior tremeluzia com uma luz dourada. No entanto, não parecia ter nenhuma temperatura. A chama verdadeira de Nove Yang era extremamente rara. Naturalmente, ninguém o tinha visto antes. Pelo que eles sabiam, quanto maior o grau da chama, maior a temperatura e mais extraordinária era sua aura. Não era como de Lin Bai. Shen Yan estudou por um momento, mas não sabia dizer que tipo de chama era a chama em sua palma. No entanto, do lado de fora, parecia ter algumas qualidades extraordinárias. E Fan ficou um pouco inquieto quando viu isso. Ele perguntou, alquimista Shen, você acha que ele pode refiná-lo com sucesso? Shen disse com tato, chefe de família aí, nem eu estou confiante neste assunto. Você acha que esse jovem pode ter sucesso? É uma pena para essas ervas medicinais. O que ele quis dizer é que Lin Bai definitivamente falharia. Quando Shen ouviu isso, ele não pôde deixar de reclamar. Grande irmão, naquela época, eu disse que esse garoto não era confiável, mas no final você insistiu em deixá-lo tentar. Agora, não é apenas uma perda de tempo, mas também de tantas ervas medicinais preciosas. A expressão de Ifan não era muito boa. Ele olhou para Lin Bai com um olhar sombrio. Ele viu que já havia colocado todas as ervas medicinais no pequeno caldeirão. Conforme as chamas circulavam, o pequeno caldeirão preto foi embrulhado dentro. O exterior originalmente preto como breu tinha mais alguns raios de luz vermelho-dourados, fazendo com que parecesse um pouco incomum. Veios dourados se entrelaçavam, formando padrões que cobriam todo o tabuleiro de xadrez. Eles envolveram os arredores do pequeno caldeirão e nutriram as ervas medicinais dentro. Manchas de verde estavam espalhadas por toda parte. Eles estavam cheios de vitalidade vigorosa, assim como uma pequena floresta. As chamas se espalharam e se entrelaçaram com o verde. A floresta gradualmente começou a encolher. As ervas pareciam ter recebido algum poder desconhecido e lentamente se fundiram. A forma da pílula podia ser vagamente vista, mas não era pura. Havia algumas impurezas nele. Lin Bai aumentou a intensidade da chama. Quando o último pedaço de verde se dispersou, foi substituído por uma luz transparente. Era como se todas as ervas tivessem sido purificadas. Todas as impurezas foram extraídas, deixando para trás a essência. Todos sentiram um leve cheiro de uma fragrância medicinal. A expressão de Shen Yan mudou ligeiramente, como se ele não pudesse acreditar. Se o refinamento não for bem sucedido, o cheiro não deve ser assim. Será que ele conseguiu? Ao ouvir isso, Shen e Fan ficaram muito felizes. Quando toda a esperança parecia perdida, isso aconteceu. Nesse caso, ele realmente pode refinar uma pílula de reabastecimento de espírito da 7ª série. Shen Yan assentiu. Os irmãos ficaram felizes apenas por um segundo antes de vê-lo balançar a cabeça. Eles não entenderam o que ele quis dizer. Da situação atual, ele pode ser capaz de refinar uma pílula de reabastecimento de espírito de grau 7. No entanto, existem muitos fatores que afetam o refinamento da pílula. Até o momento em que o caldeirão é aberto, ainda não se sabe qual será o grau da pílula. A voz gentil de Shui soou. O que o alquimista Shen quer dizer é que, se for afetado, a qualidade da pílula cairá. Naturalmente, esse é o caso. Também é possível que o talento do alquimista não seja bom o suficiente, resultando em falta de suprimento de energia espiritual. Quando a pílula estiver prestes a ser formada, a qualidade da pílula também cairá.
O que ele quis dizer é que Lin Bai foi capaz de refinar a pílula, mas se ele teria sucesso no final ainda era desconhecido. Enquanto conversavam, a estranha fragrância medicinal tornou-se cada vez mais forte, refrescando a mente das pessoas. Cheirá-lo fez as pessoas se animarem, e a atitude de todos, que originalmente era casual, tornou-se extremamente cautelosa. Especialmente os olhos de Shen Yan, que estavam bem abertos e queimando. Quem não soubesse pensaria que ele havia descoberto algum tesouro. Junto com a estranha fragrância medicinal, uma camada de névoa cinza apareceu na pequena fornalha quebrada. Então, lentamente ficou branco e a cor semelhante ao leite gradualmente desapareceu. Shen Yan sabia que isso era um sinal de que a pílula estava prestes a ser formada. Quando a névoa se tornou transparente, isso significava que a pílula foi formada. Ele nem se atreveu a piscar os olhos, com medo de perder um momento. Ao vê-lo assim, Ikisheng, Ifan e Ikisheng também ficaram um pouco nervosos. Assim como Lin Bai estava totalmente focado em refinar a pílula, uma luz fria passou por trás dele. A atenção de todos foi atraída para isso, então eles nem perceberam. Lin Bai franziu a testa. A luz fria circulou ao redor da pequena fornalha quebrada e estava prestes a entrar. Era preciso saber que estava prestes a formar um núcleo. Se um pouco de impureza se infiltrasse, isso afetaria a qualidade da formação final do núcleo. Infelizmente, a chama verdadeira dos 9 Yang subiu de repente e engoliu em um instante. Não levantou nenhuma onda. Todas as mudanças aconteceram em um piscar de olhos. Era como se nada tivesse acontecido. A fragrância medicinal tornou-se mais forte e a tampa do caldeirão também subiu espontaneamente. Shen Yan não pôde deixar de gritar: é hora de condensar a pílula. O sucesso ou fracasso depende desse único movimento. O coração de todos estava em suas gargantas. Poderia Lin Bai ter sucesso? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 88. Quem fez um ataque furtivo? Uma enorme onda verde surgiu. Com Lin Bai como centro, os arredores se tornaram um oceano verde. A luz era tão penetrante que todos mal conseguiam abrir os olhos. Ninguém notou que a mão de Lin Bai se moveu levemente, como se algo tivesse caído no caldeirão. Quando a luz diminuiu, a refrescante fragrância medicinal desapareceu. O pequeno caldeirão pairou silenciosamente no ar e voltou à sua aparência monótona anterior. Não houve nenhum fenômeno especial. Por um momento, Ifan e os outros ficaram confusos. Ele falhou ou teve sucesso? Eles inconscientemente olharam para Shen Yan, que também balançou a cabeça para indicar que não sabia. Logicamente falando, depois de formar um núcleo com sucesso, quanto maior o grau da pílula medicinal, maior seria o fenômeno. No entanto, Lin Bai começou em alta e terminou em baixa. Apenas um momento atrás, a fragrância medicinal ainda estava atacando incessantemente seus narizes, mas agora não havia movimento. Não pode ser que ele tenha falhado, certo? É possível que a fragrância medicinal de antes também tenha sido criada por esse garoto para nos assustar intencionalmente. Ifan revelou uma expressão desapontada. Ele pensou que Lin Bai havia falhado e Shuiao soltou um suspiro indiscernível de alívio. No entanto, eles apenas viram Lin Bai remover a tampa do caldeirão, e 3 pílulas redondas e lisas apareceram à vista de todos. Cada comprimido era extremamente gordo e não continha impurezas. Padrões de pílulas douradas circulavam e havia nada menos que 7 camadas. Shen arregalou os olhos e rapidamente avançou. Ele segurou as 3 pílulas na mão e as examinou cuidadosamente. Ele ficou tão chocado que quase não conseguiu falar. Esta é uma pílula de reabastecimento de espírito da 7ª série. Você realmente conseguiu refiná-lo. Ikisheng e Ifan instantaneamente ficaram extremamente animados e cercaram Shen Yan. Shen Yan olhou para as pílulas em sua mão e cheirou-as cuidadosamente. A pílula de reabastecimento espiritual da 7ª série era real. Seu olhar caiu sobre Lin Bai, e ainda havia algum choque e descrença em seus olhos. Apenas dê um para seu jovem mestre engolir. Ele vai se recuperar depois de descansar por alguns dias. Ikisheng ainda estava um pouco hesitante.
Não deve haver nenhum problema com isso, certo, alquimista Shen? O rosto de Shen Yan ficou frio. Você está questionando meu julgamento. Não há nada de errado com a pílula de reabastecimento espiritual da 7ª série. Vendo que ele estava com raiva, Yi Sheng não duvidou dele e rapidamente alimentou Lin Seng. A expressão feia de Lin Seng se recuperou a uma velocidade visível a olho nu. Então, ele estendeu seu sentido espiritual. Com certeza, havia um poder extremamente gentil que se movia pelos meridianos de Lin Seng. Era como uma linha conectando os meridianos originalmente quebrados. Foi realmente muito mágico. Vendo como os dois estavam empolgados, Lin Bai estava pensando profundamente. De repente, ele se lembrou do poder espiritual que surgiu quando a pílula estava prestes a se formar. Quem faria isso? Yi Sheng e Fan estavam ansiosos para salvar Lin Seng, então eles nunca fariam tal coisa. Shen não tinha inimizade com a família Yi, nem teve nenhuma interação com ele, então ele não tinha esse motivo. Quanto a Shueyao, o olhar de Lin Bai caiu sobre Shueyao. Ela apenas levantou a cabeça e seus olhares se encontraram no ar. E Shueyao não parecia esperar que Lin Bai olhasse, então ela imediatamente desviou o olhar. Lin Bai não sabia se era sua imaginação, mas sentiu que havia alguma frieza em seu olhar. Foi estranho. Anteriormente, Yi Shueyao havia falado indiretamente por Lin Bai e até mesmo expressado sua boa vontade para com ele. Agora, era como se ela tivesse se transformado em uma pessoa diferente, e ela estava um tanto fria. A pessoa nos bastidores provavelmente não queria que ele cultivasse uma pílula medicinal. Se eles quisessem sua vida, a família poderia ter feito um movimento diretamente. Não havia necessidade de passar por tantos problemas e até mesmo usar Lin Seng como uma aposta. Era provável que a pessoa estivesse vindo atrás de Lin Seng. Ele olhou para Shueyao novamente. Nesse momento, ela já havia baixado a cabeça. A expressão em seu rosto não podia ser vista claramente. De qualquer forma, ele partiria em breve. A pessoa nos bastidores não tinha nada a ver com ele. Lin Bai não se incomodava em se intrometer nos negócios de outras pessoas. Além disso, ele e Lin Seng não se davam bem. Ele não teve escolha a não ser refinar a pílula para salvar a pessoa. O resto era com a família e... Eu já refinei a pílula. Se não houver mais nada, posso sair agora. Lin Bai caminhou em direção à porta, mas uma forte energia espiritual o atacou por trás, acompanhada pela voz fria de Qixen. Eu disse que você poderia sair. Lin Bai ergueu as sobrancelhas e se virou. Você está tentando queimar a ponte depois de atravessá-la? Ou você está tentando matar o burro depois de cortar o moinho? A expressão de Qixen era sombria. Lin Seng ainda não acordou. Quem sabe se haverá algum efeito colateral desta pílula? Temos que esperar até que ele acorde primeiro. O Lin Bai sentou-se com indiferença. Como diz o ditado, quando o exército vier, o general irá bloqueá-lo. Quando a água vier, a terra o cobrirá. Ele queria ver que truques e Qixen faria mais tarde. Yi Shueyao trouxe uma xícara de chá do lado e colocou ao lado de Lin Bai. Ela disse suavemente, não culpe o segundo tio. Ele está muito preocupado com a situação de Lin Seng. Lin Bai levantou a cabeça e olhou para ela. Para ser honesto, como a filha mais velha da família Yi Shueyao fazia tudo perfeitamente. Não importava como ela tratava os outros ou como lidava com as coisas. Se houvesse uma palavra para descrevê-lo, era perfeito. Obrigado. O tempo passou minuto a minuto, e o efeito da pílula de reabastecimento de álcool da 7ª série foi muito rápido. E Lin Seng, que estava deitado na cama, abriu os olhos. Pai, tio. Lin Seng, você finalmente acordou. Há algo desconfortável em seu corpo. E Lin Seng, que estava deitado na cama, não notou Lin Bai na cadeira. Ele balançou a cabeça e disse, além de se sentir fraco por toda parte, o resto está bem. E Fan mais uma vez sondou seu sentido espiritual. Como esperado, os meridianos anteriormente danificados e confusos estavam todos se recuperando de maneira ordenada. Agora, mais da metade do dano havia se recuperado. Yi Qixen virou a cabeça para olhar para Shen Yan. Ele acenou com a cabeça e disse,
Estas são as sequelas. Afinal, ele tomou muitos comprimidos. Depois de alguns dias de bom descanso, ele se recuperará completamente. Assim que terminou de falar, ouviu uma voz masculina familiar. Tudo bem, vocês também ouviram. Ele disse que está tudo bem. Então eu posso sair agora, certo? Mesmo Lin Sang não esqueceria essa voz. Ele se sentou abruptamente. Lin Bai, que estava sentado na cadeira, apareceu. Ele até acenou para cumprimentá-lo. Nos encontramos de novo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 89. Queimando a ponte depois de cruzar o rio e Lin Sang cerrou os dentes. Em um instante, seu rosto era tão malévolo quanto um fantasma maligno. Por que ele está aqui? Tio, é ele. Apresse-se e ajude-me a matá-lo. Vendo que Lin Sang estava agitado e desejava poder comer a carne de Lin Bai e beber o sangue de Lin Bai, Ishuel disse com um significado pouco claro. Foi ele quem refinou a pílula de reabastecimento de espírito da 7ª série que permitiu que você acordasse. Falando nisso, você deveria agradecê-lo. E Lin Sang pensou que estava ouvindo coisas, então não pôde deixar de perguntar: o quê? Será que você esqueceu que engoliu muitos comprimidos e não utilizou totalmente os efeitos medicinais? Sua energia espiritual foi completamente esgotada e seus meridianos foram severamente danificados. E Lin Sang imediatamente revelou uma expressão de pânico incomparável. Só então ele percebeu que seus meridianos espirituais haviam sido severamente danificados, mas agora que eles estavam se recuperando lentamente, ele instantaneamente soltou um suspiro de alívio. Era uma pena que ele buscasse vingança pelo menor ressentimento. Ele estava destinado a não ser uma pessoa grata. Semear o quê? Tudo isso é o que ele me deve. Se não fosse por esse pirralho, como eu teria caído em tal estado? E Lin Sang olhou para Lin Bai com uma expressão sombria e disse a Ixiane: pai, quero fazê-lo pagar com sangue para eliminar o ódio em meu coração. Ixiane concordou sem a menor hesitação. Tudo bem. Os olhos de Lin Bai estavam cheios de zombaria. Ele sabia que esse par de pai e filho era quem iria queimar a ponte depois de atravessar o rio. A expressão de Ifan era sombria e imprevisível. Ele não concordou ou rejeitou. Em vez disso, Ishuel abriu a boca como se quisesse dizer algo. No final, ela não abriu a boca. De qualquer forma, é uma família tão grande. Eu não esperava que eles voltassem atrás em suas palavras. Se isso vazar, temo que muitas pessoas riam deles. Diante do ridículo de Lin Bai, Lin Sang obviamente não levou isso a sério e revelou um sorriso frio. Enquanto você morrer, ninguém saberá disso. Quem saberá? Podemos anunciar completamente ao público que você cometeu suicídio por culpa. Quem o perseguirá? Palmas, palmas, palmas. Lin Bai não pôde deixar de bater palmas. Parece que você até pensou em uma razão para mim. Se eu soubesse que você era tão ingrato, não teria refinado a pílula de reabastecimento de espírito de grau 7 e feito de você um aleijado. Ao ouvir a palavra aleijado, a expressão de Lin Sang instantaneamente ficou extremamente feia. Quem você disse que era aleijado? Se você tiver coragem, diga de novo. O coração de Qixiang instantaneamente se sentiu um pouco desconfortável. Além disso, ele tinha certeza que Lin Bai era o culpado. Se não fosse por ele, tudo isso não teria acontecido. Esses são todos os seus argumentos irracionais. O que você fez agora é apenas para expiar os erros que cometeu. Mesmo se você morrer, é merecido pelos seus pecados. Lin Bai quase ficou furioso com a capacidade do pai e do filho de distorcer a narrativa. Seus olhos estavam cheios de ridículo. Se bem me lembro, você começou o conflito primeiro. Foi você quem quis usar drogas. No final, quem perdeu foi você e acabou assim. Tudo foi sua própria culpa. Agora, você está culpando os outros. Você realmente sabe como transferir a culpa. Lin Bai suspirou e disse sinceramente: esta é a primeira vez que vejo uma pessoa tão sem vergonha no mundo. Se alguém ignorasse o sarcasmo em seus olhos, aqueles que não sabiam pensariam que Lin Bai o estava elogiando. Embora Lin Sang e seu pai fossem de pele grossa,
Seus rostos eram verdes e brancos ao mesmo tempo, mudando de cor como uma paleta. Você ainda é tão arrogante depois de cair em minhas mãos. Acho que você não vai chorar até ver o caixão. Por que você está falando tanta bobagem com ele? Você tem uma língua afiada. Acho melhor você ficar quieto para sempre. Assim como Ikisheng estava prestes a atacar, Lin Bai também estava pronto para uma grande batalha. Ele convocou Little Black, Little Red e Little Green a qualquer momento. Há muito ele pensava em uma saída. E Lin Seng e seu pai não eram boas pessoas e Ifan naturalmente ficou do lado deles. Era impossível para ele não ter um plano B. Acontece que Little Black e Little Green poderiam dar as mãos para lançar um feitiço de ilusão e prender os membros da família lá dentro. Little Red lançaria um ataque para cobrir sua retirada. Mesmo que fosse apenas por alguns segundos, foi o suficiente para ele escapar. Vendo que o cheiro de pólvora no ar estava ficando mais forte, uma voz soou de repente: espere. Todos olharam para a voz. Era Shen Yan. Ninguém esperava que ele falasse de repente. Ifan perguntou duvidosamente: posso saber o que o mestre da pílula Shen tem a dizer? Shen Yan caminhou em direção a Lin Bai e ficou na frente dele. Você não pode matar essa pessoa. Não eram apenas os membros da família e... Até Lin Bai ficou um pouco atordoado. E Lin Seng estava prestes a abrir a boca e dizer: quem você pensa que é? Se você diz que não pode matá-lo, então você não pode matá-lo. Que direito você tem de falar? Cale-se. Ikisheng e Ifan disseram quase ao mesmo tempo: Lin Seng, não seja atrevido. Este é o alquimista Shen. O status de Shen Yan como um alquimista de grau 5 obviamente não era baixo. Além disso, ele veio da Associação Alquimista. Esta facção era extremamente poderosa. Suas filiais estavam em quase todo o continente. Desde que não fosse uma pequena cidade particularmente remota, podia-se vê-la. Pode-se dizer que foi amplamente distribuído. Havia incontáveis deles. A Associação Alquimista localizada na capital era apenas uma delas. Podia-se ver que a força deles era forte. Assim, um alquimista comum de grau 3 ou 4 no mundo exterior era o suficiente para ser respeitado pelas pessoas. Se fosse na pequena cidade de Lin Bai, era ainda mais uma existência no auge. No entanto, na Alchemist Association, era no máximo no nível de entrada. Pessoas como Shen Yan estavam apenas acima da média. A sede da Associação de Alquimistas tinha muitos alquimistas da sexta ou sétima série que eram extremamente raros do lado de fora. Havia até alquimistas de alto nível no comando. No entanto, eles raramente apareciam na frente do mundo. Foi o suficiente para mostrar o quão aterrorizante era a força por trás deles. Não era algo que a família pudesse provocar. Não era de admirar que Qisheng e Fan fossem tão respeitosos com ele. Alquimista Shen, você o conhece? Shen Yan balançou a cabeça. Eu não. Eu só conheci esse irmãozinho hoje. Ao ouvir isso, os membros da família ficaram ainda mais confusos. Porque Shen Yan de repente disse algo assim. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 90. A ficha de madeira da Associação dos Alquimistas e Qisheng cerrou os dentes e falou: Alquimista Shen, você não sabe o quão detestável esse garoto é. Ele não apenas quase aleijou os meridianos de meu filho, mas também discutiu comigo muitas vezes mais tarde. Você viu por si mesmo. Se eu não matá-lo, será difícil para mim me livrar do ódio em meu coração. Shen Yan não concordou, embora eu não estivesse envolvido na causa do incidente. Posso dizer por suas palavras que mesmo que este jovem esteja errado, ele não merece morrer. Além disso, ele também tomou algumas medidas corretivas mais tarde. Antes que ele pudesse terminar sua frase, Lin Seng o interrompeu. Não. Não importa o que aconteça, não podemos deixar esse garoto sair vivo pela porta da família hoje. Shen Yan nem sequer olhou para ele. Seu olhar caiu diretamente em Ifan e disse significativamente: você não concordou antes. Se ele conseguir refinar a pílula medicinal, concordaremos em deixar esse irmãozinho ir embora. Como uma pessoa pode voltar atrás em sua palavra? Você não concorda, patriarca aí?
E Fan entendeu o significado de suas palavras. Seus olhos escureceram ligeiramente. Ele ponderou por um momento e disse: posso perguntar ao alquimista Shen o que você gosta nesse garoto que ele quer tanto protegê-lo? Naturalmente, eu aprecio seu talento. Ser capaz de refinar uma pílula de reabastecimento de espírito da 7ª série em uma idade tão jovem, mostra que sua fortuna é extraordinária. Se ele for ligeiramente nutrido, seu futuro será ilimitado. Não é impossível para ele se tornar um alquimista de grau extremo. Falando até este ponto, os olhos de Shen Yan estavam queimando como se ele tivesse descoberto um tesouro. Vendo que sua atitude era firme, e Fan não poderia forçá-lo a ficar. Matar Lin Bai pode não ter feito ninguém dizer nada, mas Shen Yan era um alquimista de grau 5. Se algo acontecesse, a família assumiria a responsabilidade principal. Além disso, ele era membro da Associação de Alquimistas, então seria ainda mais difícil lidar com ele. Já que é esse o caso, por causa do rosto do alquimista Shen, vou deixar você viver. Espero que você faça o seu melhor. E Fan olhou profundamente para Lin Bai. Ficou claro que Lin Seng ainda estava um pouco infeliz. Mas tio, esse garoto claramente, ele queria dizer outra coisa, mas o olhar indiferente de Fan varreu. E que Sheng baixou a voz e disse: Lin Seng, não fale muito. Embora Fan geralmente adorasse Lin Seng, quando se tratava de assuntos relacionados à família não era negociável. Vendo que ele havia se decidido, ninguém poderia dizer mais nada. Deixa eles irem. Seguindo a ordem de Fan, Lin Bai seguiu atrás de Shen Yan e saiu pela porta da família com segurança. Onde você mora? Deixe-me mandá-lo embora. Lin Bai sabia o que Shen Yan queria dizer. Ele estava preocupado que a família o atacasse no caminho, mas não estava preocupado com sua própria força. Mesmo que não pudesse vencê-los, ele ainda poderia fugir. Obrigado por suas boas intenções, alquimista Shen. Não há necessidade disso. Shen Yan não pôde deixar de olhar melhor para ele. Embora ele não tivesse muito contato com Lin Bai, ele poderia dizer que Lin Bai era composto e destemido diante do perigo. Mesmo que sua vida estivesse ameaçada, ele ainda poderia manter a compostura. Esse tipo de tenacidade não era comum. Também era o mais adequado para refinar pílulas. Pensando nisso, Shen Yan se sentiu bastante emocionado. Eu não esperava que você fosse capaz de refinar uma pílula da 7ª série em uma idade tão jovem. Você já fez isso antes? Lin Bai balançou a cabeça e respondeu com sinceridade: esta é a primeira vez que refino uma pílula de reabastecimento de espírito de grau 7. Shen Yan parecia ter acabado de ouvir um conto de fadas e revelou uma expressão de descrença. Você quer dizer que hoje é a primeira vez que refina uma pílula de reabastecimento de espírito de grau 7 e você conseguiu? Você nunca refinou antes. Ele tentou encontrar uma expressão de brincadeira no rosto de Lin Bai, mas Lin Bai acenou com a cabeça com firmeza. Shen Yan sabia que desde que ele foi capaz de refinar uma pílula de reabastecimento de espírito de grau 7, não havia necessidade de lhe brincar e se gabar de tais assuntos. Ele revelou uma expressão de aprovação. Eu não esperava que seu talento fosse tão alto. Você foi capaz de refiná-lo com sucesso de uma só vez. Claro, a sorte não poderia ser excluída disso. No entanto, a força também fazia parte da sorte. Então, que outras pílulas medicinais você refinou antes? Lin Bai mencionou casualmente alguns nomes. Eram todas pílulas medicinais comumente vistas que poderiam restaurar o que o sangue ou desintoxicar o veneno. Eles não eram tão de alta qualidade quanto a pílula de reabastecimento de espírito. A partir disso, pode-se ver que o talento de Lin Bai era simplesmente surpreendente. Ele foi capaz de refiná-los apenas começando. A partir disso, Shen Yan estava ainda mais certo de seus pensamentos internos. Quando ele estava prestes a dizer algo, uma luz divina apareceu de repente. O pingente de jade no corpo de Shen Yan se iluminou e ele franziu a testa. Ele tirou um token de sua bolsa de armazenamento e o entregou a Lin Bai. Pegue isso. Venha me procurar na Associação dos Alquimistas amanhã. Quando chegar a hora,
Explicarei claramente. Ainda tenho alguns assuntos para resolver, então irei embora primeiro. Lin Bai pegou a ficha de sua mão. Era uma ficha de madeira antiga e ele podia sentir um leve cheiro de uma fragrância medicinal indescritível. Era refrescante e parecia um pouco frio ao toque. Shenhe não explicou claramente por que veio procurá-lo, então saiu com pressa. A luz agora deveria ser um talismã de transmissão de voz, mas ela não sabia o que havia acontecido. No entanto, Lin Bai não voltou para a família Shao. Em vez disso, ele escolheu ir para o Spirit Gathering Pavilion. O mais importante agora deve ser aumentar sua força o mais rápido possível. Se ele era poderoso, não precisava temer a família aí. Ele tinha a sensação de que, mesmo que Shen o garantisse, Lin Seng definitivamente não desistiria facilmente. No entanto, ele também se conteve secretamente. Temo que você não será capaz de usar a pílula de reabastecimento de espírito da 7ª série que eu refinei. Lin Bai revelou um sorriso significativo. O Spirit Gathering Pavilion era o lugar mais adequado para cultivar, sem ninguém os perturbando e com energia espiritual ao seu redor. Lin Bai sentou-se de pernas cruzadas e uma luz verde brilhou em seu corpo ao mesmo tempo. Little enrolado em seu braço, e não era tão pequeno e fino como costumava ser. Enrolava-se em seu pulso como um enfeite e estava pesado agora. Vou transmitir meu cultivo a você desta vez. Afinal, Little Green estava ao seu lado há mais tempo, e sua força também era mais forte. Ele também tinha a habilidade Cloud Summoning Rain, que poderia prender os inimigos. Além disso, depois de subir de nível, pode até prender grandes mestres intermediários. Podia ser usado para atacar ou defender, e era o mais adequado. Lin Bai decidiu deixar a tartaruga negra de lado por enquanto. Jing. O anfitrião passou por Little Green em 20 dias de cultivo. O retorno de 100 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião obteve 2.000 dias de cultivo. Energia espiritual ilimitada jorrou como uma fonte, envolvendo os dois. Cada poro do corpo de Lin Bai estava brilhando com luz divina, fazendo-o parecer um deus descendo ao mundo mortal. Ninguém se atrevia a olhá-lo diretamente. Por outro lado, Lin Sang estava um pouco infeliz. Pai. Tio. Como pudemos deixar esse pirralho ir embora? Yi Sheng deu um passo à frente e disse, irmão mais velho, não acho apropriado fazer isso. Embora ele tenha refinado uma pílula de reabastecimento de espírito da 7ª série, Lin Sang sofreu muito por causa disso. Mesmo que não queiramos a vida daquele pirralho, devemos pelo menos dar a ele um gostinho de seu próprio remédio. Além disso, ele nos contradisse repetidamente antes. Ele não nos respeita nem um pouco. Ifan olhou para ele sem expressão. Caso contrário, o que você quer que eu faça? Suprima Shen e ele juntos. Você não consegue ver que Shen está determinado a protegê-lo? E Lin Seng ainda estava denunciando Lin Bai freneticamente. Mas agora que nossa família já formou rancor com ele, e se Shen gostar dele e deixá-lo entrar na associação de alquimistas? Então, e se ele vier acertar as contas conosco? Isso mesmo, irmão mais velho. O que Lin Sang disse não é sem razão. Yi Shuiang, por outro lado, falou de maneira apropriada. Não é uma rivalidade profunda. Acho melhor terminar aqui. Mesmo que ele queira se vingar no futuro, não será algo que possa ser feito em um curto período de tempo. Além disso, ele deve pelo menos levar em conta o rosto do alquimista Shen. E Lin Sang olhou para Yi Shuiang com um olhar sinistro, como se estivesse um pouco insatisfeito com ela. Ifan hesitou por um momento e também sentiu que o que Yi Shuiang disse era bastante razoável. Além disso, não era apropriado atacar Lin Bai agora. Depois de ponderar por um momento, ele disse, este assunto termina aqui. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.